Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal. Rob Linux Notícias 440. Vamos lá porque tem bastante coisa. Alô, Rod Linux? Cenoura roxa. Rob Linux. Pelo jeito, terminaremos o ano com o kernel Linux 6.3 em fase de candidato a lançamento, já que ele chegou agora, na primeira semana de dezembro. É possível compilar e usar, mas tem algumas distros Linux que até disponibilizam para aqueles mais apressados, que não gostam de esperar o fechamento da versão, não ligam para algum tipo de bug que possa surgir, ou o sistema ser quebrado nada. Torvaldo já declara que a próxima versão 6.14, que deve chegar lá para abril, não terá tanta coisa, já que esse período de férias e o 6.13 praticamente já está pronto, só precisará ser lapidado durante seus 2 meses de RC. Por enquanto, já temos no 6.13. O CPU FREC AMD P-State funcionará por padrão em alguns processadores AMD EPYC mais recentes. PMU para as CPUs Intel Atom Lake. Preempt Lazy está disponível na compilação. É só colocar o Y, deve ajudar no desempenho, já que atrasa a preemptação de algumas classes e libera o funcionamento de outras. RR, FIFO, Deadline. Deve remover mais drives legados e melhorar outros. Vamos aguardar sair no final de janeiro, tá perto. Manjaro estável recebeu uma grande atualização depois de uns 500 dias. Brincadeira. Eu achei que algumas coisas se mostraram um tanto radicais para quem gosta de situações estáveis em suas vidas. Primeiro, você praticamente é obrigado a usar versões do kernel Linux de longo suporte, ou uma das últimas versões, 6.11 e 6.12. Veio a atualização do Groovy e outras ferramentas com configurações novas. Então, se você quiser usar, terá que buscar os .pacnew no sistema e excluir, ou renomear para usar as novas. Porém, faça isso só se for muito crucial para você e, claro, se você souber o que está fazendo. Em termos de gráficos, só o Mesa 3D atualizou para a versão 24.2.7, mas isso não interfere tanto na vida de ninguém. Se eles enviassem a versão 24.3, aí sim, seria algo bem interessante. Em relação ao kernel que eu falei no início da notícia, recomendo que você instale uma versão obrigatória, né? Já que eles insistem, mas que seja pelo menos 6.11, 6.12. Aí você reinicia o sistema. Então você depois disso atualiza o sistema, tá? O desktop Cosmic da System76, que distribui o Pop! OS em seus computadores, ganhou nova alfa agora, no momento da criação deste vídeo. É agora. É o Alpha 4. Os sites de notícias que vocês devem acompanhar provavelmente falarão mais tarde disso ou amanhã. Já é o Alpha 4, eu acho que já está na hora de ter um betazinho aí para a galera poder usar e abusar, testar até não poder mais, mas mesmo em Alpha, algumas distros disponibilizam para usar. Claro que a garantia de um desempenho exemplar será no Pop! OS. Essa notícia poderia ser de games, mas é de desktop porque tem a ver com outras coisas que acontecem no desktop. Um usuário postou no servidor do site Game on Linux no Discord que a versão Canary do Discord está com suporte de compartilhamento de tela e áudio no Wayland, funcionando muito bem. Essa versão Discord Canary é a que está em desenvolvimento. É para usuários destemidos que não ligam de ter bug ou não funcionar direito. A versão para todos deve receber essa nova característica em breve. Aguarde. E é o que eu falo para vocês. Se a própria empresa
dona desses programas não resolver o problema de compatibilidade, os desenvolvedores do Wayland, por exemplo, sozinhos não vão conseguir fazer isso. Vide Meet, Zoom e outros que precisam trabalhar para ter um compartilhamento de tela melhor. Discord já chegou na frente. Será que tem algum outro que também já está funcionando? Se vocês souberem, avisa aí pra gente. Gráficos. O Vulkan 1.4 foi anunciado pelo grupo Cronos. Vulkan é a API gráfica que veio para abraçar todas as plataformas existentes que queiram adotar. O Windows, apesar de criar uma concorrência com o DX12, Linux, Android, dispositivos embarcados, nave espacial e tudo mais. Só a Apple que não quis adotar o Vulkan, criando a sua própria API, Metal. O Vulkan 1.4 veio focar no desempenho de apps acelerados com desempenho. Eu achei que era sempre esse o objetivo. Agora, algumas extensões e requisitos serão obrigatórios, porque assim não vai decepcionar no seu foco. A presença de extensões de manutenção até a VKKHR Maintenance 6 terão sua obrigatoriedade. Vários drives no Linux já estão passando pelos testes de conformidade do Vulkan 1.4 e já possuem suporte vigorando neste momento. Esses lançamentos de versão do Vulkan sempre me lembram do primeiro jogo a dar suporte, que foi o The Talos Principle, e o segundo, Dota 2. O que infelizmente deve acontecer de ruim é que drives que ainda nem trabalham com o Vulkan 1.3 e não têm previsão de trabalhar, por exemplo, o RasVK para placas Intel Ivy Bridge, Haswell e Broadwell, vão continuar com suporte limitado, não executando bem os gráficos e jogos. E o driver Vulkan Open Source AMD VLK, feito por desenvolvedores da AMD, ganhou nova versão 2024.Q4.2. Deve ser a última deste ano, provavelmente. Ainda não será atualizado para o Vulkan 1.4, mas logo em janeiro isso deve acontecer. Desabilitaram o HTILE de memória externa quando cria a imagem por interoperabilidade com o OpenGL do Mesa. Desabilitaram DCC para que as transições do programa ou jogo não se baseiem em layouts de imagem, e sim em loop de feedback de imagem. Resolveram alguns bugs críticos e um deles é em relação ao Blender, com suporte experimental a Vulkan. Com a AMD VLK estava com imagens corrompidas. Resolvido. Gamers. Alô, Rod Linux? Rod Hat Chili Peppers. Rod Linux Bragan, Rob, alô. Quero começar assim, mais um mês e mais um resultado da pesquisa da Steam, que todo mês aparece para uma pequena quantidade de usuários da plataforma. O idioma chinês caiu mais um pouco, acho que é o terceiro mês seguido. E normalmente quando isso acontece, o Linux como plataforma de jogo cresce um pouquinho, não exatamente proporcional. Infelizmente os números exatos não são divulgados, fazendo com que se especule uma quantidade talvez mais baixa do que a realidade. Até porque agora são 2,03% de usuários que usam Linux para jogar. E quando você pensa em 2% de qualquer coisa, isso tende a ser um número baixo. Mas às vezes esse baixo pode ser algo gigante. Tudo é relativo. Mas se não tivermos os dados exatos, tudo pode ser especulação. Às vezes verdadeiras, às vezes falsas. SteamOS Rolo continua sendo a distro mais usada, talvez porque esse número esteja vindo do número de usuários do Steam Deck, Arch Linux segundo, Flatpak em terceiro, Ubuntu em quarto, etc. Lutris 0.5.18. Eu escrevi Lutrix com X, mas é Lutris com
S. É a mais nova versão deste programa, que é o lançador dos lançadores de jogos no Linux, porém, ultimamente tem decepcionado alguns usuários. Não instalava quase nada, quase nenhum lançador, e também parece que não atualizava o banco de dados na lista do WineGE, ou outro Wine baseado no ProtonGE, e a compatibilidade estava precária e várias coisas. Mas pode ser que a nova versão veio para salvar. Está disponibilizando a última versão do ProtonGE, construído para ser um Wine, WineGE. Modo escuro por padrão no programa. As artes de capa agora são o padrão, em vez de banners. Adicionado o botão sem categoria na barra lateral. O que não funciona direito no Wayland nem vai aparecer como opção, hein? Você vai poder fazer buscas no estilo installed .yes ou source .gog e etc. com uma ferramenta de dicas que vai te ajudar. Os jogos do itch.io e GOG darão opção de instalar a versão do Linux também, se eles possuírem. DXVK 1.4 dará suporte a D3D 8 agora, e etc. Na Steam, o jogo Echo está ganhando script de instalação de servidor dedicado, que suportará as distros Linux Alpine 3.17, Debian 12 e Ubuntu 24.04. Tem também boa compatibilidade na instalação em distros baseadas no Red Hat Enterprise Linux, como o Rock Linux. Infelizmente, é só para criar um servidor dedicado, e aí então você compartilha para que outros se juntem à jogatina. Era um jogo que deveria dar suporte a Linux nativamente. Até tem versão nativa, mas não funciona direito. Com o Proton, vai. Foi criado com fundos colaborativos no Kickstarter, onde muitos usuários Linux ajudaram. E desde a época, 2016, 2017, sempre anunciaram versão nativa, mas aparentemente nunca funcionou direito. Vai de Proton porque sua versão do Windows roda no Linux. Jogo ainda em fase de acesso antecipado, é um sandbox de construção, fazenda, casas, cavernas para explorar. É um bom jogo. Antes da última notícia, quero pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho, dê like no vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam vir para cá para se informarem também, beleza? Então vamos lá. Intrigante situação. O jogo Strinova é um jogo online que tem na Steam, free to play, e que possui uma característica peculiar. Ele só funciona no Steam Deck no Linux. É praticamente unanimidade no site ProtonDB, todos que testaram em PCs não conseguiram jogar. Comando aqui, comando ali, mudança de versões do Proton e tudo mais, infelizmente não vai, só no deck. Ele não está sozinho. Um outro que está com a mesma situação é Delta Force, só no Steam Deck. E se essa moda pega, todos os usuários de Linux terão que adquirir um Steam Deck para jogar, hein? Vixe, atualmente não dá para todos. Até o próximo Cerebral Linux Notícias. Obrigado, tchau!